Esta é a aula do professor Cássio Vinícius Tevani sobre biorefinaria. Nos termos recorrentes desta aula será biomassa. Biomassa pode ser definida como a fração biodegradável de produtos e resíduos da agricultura, silvicultura, industriais e municipais. Inicialmente precisamos entender quais biomassas podem ser utilizadas em uma biorefinaria. O uso preferencial de biomassa vegetal deve ser de fontes não usadas para alimentação humana ou de outros animais. Também há a possibilidade de usar biomassa de resíduos descartados pelo consumo humano através de coleta. A biomassa vegetal pode ser dedicada, ou seja, cultivada para este fim. Inclui-se neste caso fontes herbáceas e lenhosas. Restos provenientes da agricultura, como cascas, espigas, folhas e talos de plantas, podem servir como biomassa, desde que possam ser obtidos em grande quantidade. Restos e partes lenhosas provenientes do cultivo dedicado e poda urbana são interessantes também. Por fim, microalgas, macroalgas e outros organismos fotossintetizantes têm cada vez chamado mais atenção para o uso como biomassa. Quanto aos resíduos de coleta, podem ser sólidos e secos ou úmidos. Todas essas fontes podem ser usadas em diferentes processos de biorefinaria, gerando diferentes produtos. O biorefino é a utilização de fontes diversas de biomassa para a geração de insumos químicos e energia de forma sustentável e ambientalmente amigável. Quanto mais complexa quimicamente a fonte de biomassa, ou seja, quanto maior o número de moléculas e ligações químicas diferentes, maior o número de produtos que podem ser obtidos. Algumas biomassas podem ser majoritariamente utilizadas para a produção de energia química, como hidrogênio, álcoois, hidrocarbonetos e biodiesel. Outras para a produção de uma série de compostos químicos que podem ser usados como blocos de construção, building blocks. A produção agrícola de biomassa vegetal e de coleta são as fontes primárias para o biorefino. Restos agrícolas não alimentícios também servem como biomassa vegetal. Todas essas fontes podem ser usadas como plataformas industriais, tanto recebendo insumos, energia, fertilizantes e outros produtos químicos, como fornecendo matéria-prima. Por sua vez, a industrialização gera produtos químicos, produtos alimentícios e produtos de consumo diversos, cujos resíduos podem ser coletados e processados. Não existe nada disso sem energia, que pode ser consumida ou gerada. Há preferência, e seria ilógico se não fosse assim, em se utilizar energia elétrica de fontes renováveis e não poluentes, tais como biomassa, energia eólica, solar, hidrelétrica, etc. De forma geral e simplificada, energia elétrica é consumida pela indústria e tratamento de resíduos, sendo gerada pela atividade industrial. Energia química é utilizada por veículos e pela indústria, e é gerada pela biomassa e produtos químicos. Finalmente, a energia solar é a mais limpa de todas e é utilizada pelas plantas, armazenando-a na forma química. A finalidade da biorefinaria é substituir ou diminuir a dependência humana do petróleo na geração de energia e compostos químicos. O petróleo originou-se da decomposição anaeróbia de organismos vegetais e animais, dentre outros, durante milhões de anos.
Biomassas complexas, como lignina, celulose e resíduos de coleta, podem servir de plataforma na produção de combustíveis, gases e matérias-primas para química fina, polímeros e construção. Uma plataforma conhecida do petróleo é o da nafta, de onde surge o eteno e seus diversos produtos originários de reações de cloração, epoxidação e hidrólise. Também pode-se gerar o propeno, que origina produtos ainda mais interessantes para a indústria química de polímeros e solventes oxigenados. A parte fundamental do biorefino é o processamento da biomassa. Basicamente, existem duas formas de processamento, térmico e bioquímico. O processamento bioquímico ficará para a segunda parte desta aula. Quanto ao processo térmico, ele pode ser feito por pirólise ou aquecimento hidrotérmico. Há ainda a possibilidade de se conduzir o processo hidrotermal com microondas, mas não será abordado aqui. Na pirólise, a biomassa moída e previamente processada entra em um reator de pirólise entre 300 e 900 graus Celsius. Em seguida, os sólidos são separados dos produtos líquidos e gasosos e seguem para o resfriamento. Nesta etapa, dentro dos trocadores de calor, separam-se os óleos e outros compostos orgânicos menos voláteis, que são liquefeitos. Por fim, a água e gases são separados. Na pirólise não há vapor d'água no processo. Existem três processos hidrotérmicos principais: a carbonização hidrotermal, ou Hydrothermal Carbonization, HTC em inglês, que ocorre ao redor de 200 graus Celsius e 2 megapascal de pressão. A liquefação hidrotermal, ou Hydrothermal Liquefaction, HTC em inglês, que ocorre ao redor de 330 graus Celsius e 20 megapascal. E a gasificação hidrotermal, ou Hydrothermal Gasification, HTG em inglês, que ocorre ao redor de 400 graus Celsius e 30 megapascal de pressão. Esta última pode ser conduzida em condições de água subcrítica ou supercrítica, uma vez que a temperatura e pressão crítica da água são ao redor de 374 graus Celsius e 22 megapascal, o que corresponde a 218 atm de pressão. Para se ter uma ideia geral dos três processos, a biomassa é transformada no HTC principalmente em sólidos com alta massa molecular, contendo de 15 a 45% de oxigênio. No HTL são produzidos óleos como ésteres, éteres, álcoois, com massa molecular média em torno de 500 gramas por mol e baixo conteúdo de oxigênio. Por fim, no HTG são produzidos gases de baixa massa molecular e baixo teor de oxigênio, como hidrogênio e hidrocarbonetos. Os três métodos podem ser conduzidos em diferentes configurações de processos, com tecnologias diferentes. Vamos olhar um exemplo de cada. Na HTC, usando o processo AVA-CO2 da empresa suíça AVA Biochem, a biomassa previamente tratada é introduzida no tanque de mistura, onde é transferida junto com vapor para os reatores de HTC. Resíduos sólidos são separados e os vapores retornam ao processo. Em paralelo, em trocadores de calor, separam-se os produtos sólidos da água. Os sólidos são secos e seguem para o transporte. Parte da água é tratada e parte retorna ao processo. Na HTL, usando o processo LBL desenvolvido pelo Lawrence Berkeley Laboratory nos Estados Unidos, a biomassa é hidrolisada em meio ácido primeiramente. Em seguida,
A mistura é neutralizada e entra no reator sob pressão em condições de água subcrítica. Ao sair do reator, os produtos são resfriados e separados. Uma coluna flash separa os gases de síntese sem-gás da mistura de bioóleo e água. Por fim, um separador por gravidade separa o bioóleo da água. Na HTG, usando o processo KIT ou KIT, desenvolvido pelo Karlsruhe Institute of Technology, na Alemanha, é produzido principalmente gás, hidrogênio e metano. As condições são de água supercrítica. A biomassa é pressurizada com água aquecida e inserida no reator HTG. Após o tempo adequado, com eventual descarte de salmoura formada, a mistura é resfriada e os gases separados. A maior planta de HTG kit produzia em 2010 100 kg de gases por hora. Biomassas de origem vegetal possuem 75% de carboidratos, 20% de lignina e 5% de óleos, proteínas e outras substâncias. A montagem de uma biorefinaria exige profissionais diversos: agrônomos para a produção agrícola, químicos e engenheiros químicos para a produção. A agricultura produz a biomassa. A refinaria primária decompõe primeiramente a biomassa em seus vários componentes, que podem entrar em diferentes linhas de produção industrial. A refinaria também pode processar os componentes, transformando-os em produtos de maior valor agregado. As substâncias especiais mostradas anteriormente podem vir de diversos vegetais. Dos resíduos, pode-se produzir energia através da queima em caldeiras por pirólise ou processos hidrotérmicos. Em uma primeira fase, obtém-se lignina, carboidratos, gorduras e proteínas. De carboidratos vem a celulose, o amido e a sacarose. Da celulose pode ser obtido o ácido levulínico. Já da celulose, amido e sacarose obtém-se glicose, um intermediário-chave na produção por fermentação de etanol, ácido acético e ácido lático. O etanol e o ácido lático, por sua vez, podem ser transformados em eteno e lactato de etila, respectivamente. Derivados do ácido lático geram 2,3-pentanodiona ou 2,3-PDO, e os monômeros lactida e ácido acrílico, que podem polimerizar, gerando plásticos verdes. Gorduras e proteínas geram óleos, aminoácidos e alimentos. Finalmente, enzimas diversas podem ser obtidas dos micro-organismos usados nos processos fermentativos e das proteínas vegetais. Uma biorefinaria opera em vários níveis a partir da biomassa. Como já mencionado, obtém-se precursores primeiramente de onde derivam as plataformas. Das diferentes plataformas são produzidos blocos de construção de moléculas orgânicas com um número crescente de carbonos na estrutura. Produtos secundários juntam-se aos blocos de construção que são utilizados como intermediários em várias indústrias.
O uso dos produtos gerados também é diverso. Esta é a função de uma biorefinaria: gerar a partir da biomassa o maior número de produtos possíveis, para diversos usos. As reações orgânicas envolvidas na transformação da glicose em derivados de furfural e alcanos de cadeia longa C9 a C15 são bem simples, sem entrar no detalhamento do mecanismo. A desidratação da glicose produz o 5-hidroximetilfurfural, HMF, cujas condensações aldólicas cruzadas com acetona e HMF, seguido de hidrogenação e desidratação, gera alcanos C15. A hidrogenação direta do HMF produz o 5-hidroximetil-2-furaldeído, ou HMTHFA, cuja autocondensação, hidrogenação e desidratação gera alcano C12. Combinando algumas reações com múltiplas hidrogenações e desidratação, tem-se a possibilidade de gerar alcanos com números de carbonos diferentes, como C9. O glicerol é uma das matérias-primas mais importantes em biorefinaria. Ele é obtido da hidrólise de triacilgliceróis, que são as gorduras animais e vegetais. A plataforma do glicerol gera inúmeros blocos de construção e produtos finais de várias indústrias. Para fim comparativo, pode-se obter o preço da Sigma-Aldrich dos produtos químicos gerados. Obviamente, o preço varia conforme o grau de pureza e quantidade comprada. Alguns deles não são caros, custando de alguns centavos a alguns reais por grama. Moléculas mais complexas, geralmente envolvidas em processos bioquímicos, custam mais caro. Produtos mais instáveis quimicamente e também envolvidos em processos químicos e bioquímicos elevam o valor inicial em algumas ordens de grandeza. O ácido hidroxipirúvico, um metabólito no processo de fotorrespiração em plantas, utilizado em quantidades diminutas em estudos científicos, chega a custar 160 mil o grama. Biorefinarias podem acoplar processos biológicos biotecnológicos com processos de pirólise ou hidrotérmicos. Este é um exemplo de biorefinaria mista, utilizando a macroalga Saccharina japonica. Primeiramente, a alga, água e inibidores sofrem processo de digestão anaeróbia, passam por uma coluna flash que separa gases de sólidos e líquidos. Um desses gases pode ser o hidrogênio, útil em hidrogenação catalítica em várias biorefinarias. Os sólidos também podem alimentar outras plataformas. Dióxido de carbono da primeira fase pode servir de substrato em lagoas abertas aeradas para o cultivo de microalgas, úteis como biomassa. Os líquidos, também da primeira fase, contêm ácidos graxos diversos, que sofrem separação e purificação prévia para as etapas subsequentes. Os ácidos graxos podem ser hidrogenados diretamente ou fragmentados em cadeias menores e outros compostos e depois hidrogenados, gerando não só ácidos orgânicos e álcoois de cadeias carbônicas crescentes, mas também biodiesel. Por fim, a água de todo o processo é tratada, fazendo com que a biorefinaria tenha o mínimo de desperdício, alta eficiência e menor impacto no meio ambiente.